Nesta edição, um resumo da semana com destaque para as traquinagens do infame Supremo Tribunal Federal, a vergonha mundial, a vacina russa, a extrema imprensa com a agenda da pedofilia e o teto de gastos. Olá, eu sou o Cláudio Lessa falando de Brasília. Parece brincadeira, mas não é. No resumo da semana, a presença do infame e mal cheiroso Supremo Tribunal Federal, a vergonha mundial, é presença obrigatória. Tem sempre alguém fazendo alguma coisa para reduzir a instituição a algo ainda pior do que pode-traque. Desta vez, o destaque fica com o sinistro Luiz Roberto Barroso, o popular Lulu Bandeja, que também ostenta outros apelidos que, em respeito a você e aos seus ouvidos, eu não menciono aqui. Esta semana foi declarada a inconstitucionalidade da Lei de Alagoas, inspirada na proposta da Escola Sem Partido, o que, de qualquer ângulo que se observe a questão, foi uma calamidade, uma completa vergonha, uma tragédia. O movimento Escola Sem Partido, criado em 2004 pelo advogado Miguel Najib, é uma das mais importantes iniciativas já tomadas por cidadãos conscientes, responsáveis e profundamente preocupados com o impressionante baixo nível da educação no Fazendão. Assim que teve início a era da mediocridade com o surgimento de quadrilhas petralhas criminosas no comando da administração do país, o Fazendão viu afundar o sistema educacional em proporções jamais vistas. Como resultado, temos uma educação completamente dominada por esquerdopatas ignorantes, sobretudo, porque, em vez de venderem o peixe esquerdoide deles de maneira minimamente inteligente, querem apenas empurrar goela abaixo dos alunos, à força, conceitos e ideias completamente obsoletos, prejudiciais e até mesmo criminosos. A Escola Sem Partido, por outro lado, defende exatamente o que o nome diz. Quer que os alunos sejam expostos a todas as correntes de pensamento, filosofia e raciocínio, de direita e esquerda, de cima e de baixo, de frente e atrás, mas sem destaque para uma ou para outra, sem a defesa de uma ou de outra. A escola foi feita para formar, informando os alunos, mostrando a eles o que existe no mundo, em todas as vertentes. No Fazendão, a defesa promovida pela esquerda perdeu a vergonha e nem mais subliminar ela é. Ela é explícita, com professores vestidos com roupas contendo siglas de partidos de esquerda, frases idiotas de propaganda, trabalhos de classe e de casa que enaltecem a esquerdopatia e rejeitam outros pontos de vista, enfim, tudo errado. Pois bem, dentro desse quadro, o sinistro Lulu Bandeja resolveu, veja só, decretar o fim da autoridade moral e religiosa dos pais sobre seus filhos, dizendo o seguinte, abre aspas, a toda evidência, os pais não podem pretender limitar o universo informacional de seus filhos ou impor à escola que não veicule qualquer conteúdo com o qual não estejam de acordo. Fecha aspas. Você veja só o que esse cretino, esse palhaço fantasiado de juiz da Suprema Corte teve a coragem de fazer. Aliás, de tentar fazer, porque o que ele pretende com isso não vai a lugar nenhum. Os pais têm, sim, autoridade moral sobre os filhos e têm o poder pátrio de decidir o que eles devem aprender e seguir. E quando os filhos receberem alguma informação que contradiga os valores dos pais, os pais têm todo o dever e toda a liberdade de se contrapor a essas informações, repudiando e explicando aos filhos os motivos pelos quais esta informação recebida está errada ou é prejudicial. Onde já se viu este sujeito cujo ofício agora é ficar batendo papo com um incentivador de pedófilos, como o tal de Felipe Neto, querer tirar o pátrio poder das famílias? É um brincalhão sem noção este Lulu Bandeja, viu? Só no Fazendão mesmo a gente vê coisa assim. Novamente, quero reiterar aqui a minha admiração pelo movimento Escola Sem Partido. Ele sofreu um duro golpe no infame STF esta semana com a ajuda desse sinistro sem noção. Mas certamente vai se recuperar e a visão democrática e isenta da Escola Sem Partido deverá prevalecer. E se você achava que a semana do infame STF estava terminando por aí, se enganou. O sinistro Gilmar Mendes, o Beisola, que dispensa apresentações, está assumindo cada vez mais a personalidade laxante dele. Você sabe, essa gente tem múltiplas personalidades, cada hora aflora uma.
pois o laxante revogou a decisão do sinistro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça, que tinha despachado o casal Fabrício Queiroz de volta para a cadeia. O casal estava em prisão domiciliar desde julho. Fischer entendeu que Queiroz e a mulher dele estavam trabalhando ativamente no sentido de atrapalhar as investigações que correm no caso da rachadinha da Alerj e que envolve o atual senador Flávio Bolsonaro. A decisão do sinistro laxante Beissola, que garantiu a permanência do casal em casa, simplesmente confirma o movimento que existe para extinguir a prisão preventiva em crimes de colarinho branco, o que nada mais, nada menos é do que uma vergonha nacional. Se bem que você sabe, o infame STF já ultrapassou isso, agora é uma vergonha mundial. A Rússia, que surpreendeu o mundo sendo a primeira a registrar uma vacina contra o vírus chinês, anunciou que deu início à produção da vacina. A vacina russa está sendo desenvolvida debaixo da grande desconfiança da comunidade científica internacional, embora os esquerdopatas de plantão aqui no Fazendão já estejam todos orvalhados, ansiosos por receber aquela picada salvadora. O Paraná já assinou um acordo de parceria com o governo russo para desenvolvimento da vacina. O comunista de boutique Flávio Dino, que desgoverna o pobre e infeliz estado do Maranhão, disse que o famigerado Consórcio Nordeste já está em contato com o governo da Rússia para um possível acordo de uso da vacina. Quem está à frente das negociações não podia ser outra pessoa a não ser o abjeto desgovernador baiano Rui Costa, o popular Ruim Bosta. Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin apareceu em público para dizer que já tomou a vacina e para mostrar de uma vez por todas que ela não tem efeitos colaterais. Quando você acha que a extrema imprensa do Fazendão não tem mais para onde afundar, você descobre que está errado. A extrema imprensa, sob orientação da esquerda canalha e imoral, está sempre empurrando a agenda suja dela para cima dos incautos. A Globo Lixo agora usa a poderosa máquina dela para promover a pedofilia, com matérias que dizem que a pedofilia, ainda considerada um crime hediondo e enojante, é apenas uma doença crônica que não tem cura, mas que tem tratamento como a diabetes e o alcoolismo. Que tal? Essa Globo Lixo divulga que os pedófilos apenas sofrem de um transtorno e, coitadinhos, sofrem com o preconceito por causa disso. Não é meigo? A verdade é que nem na cadeia o pedófilo é aceito. Geralmente ele morre nas mãos dos outros presos porque todos consideram esse tipo de crime o mais hediondo possível. Agora, o que a Globo Lixo, essa emissora suja, está fazendo é, sem que a audiência perceba, tornar a pedofilia algo muito natural, muito corriqueiro, muito aceitável. Com isso, este crime nojento, abjeto, vai devagarzinho deixando de ser crime e passando a ser doença, para depois ser aceito pela sociedade como apenas uma orientação sexual. Você sabe que já tucanaram o termo pedófilo. Agora o pedófilo está sendo chamado de pessoa atraída por menores. No andar da carruagem dessa Globo Lixo, daqui a pouco vão querer chamar de criminosos aqueles que disserem que a pedofilia é uma doença. É a tal história. Não é à toa que essa emissora trabalha 24 horas por dia para derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Ela sabe que a concessão dela está chegando ao fim e que por causa dessa e de outras agendas canalhas, sem falar na dívida astronômica que ela tem com o fisco, a concessão não deverá ser renovada. Por isso, ela quer derrubar Bolsonaro antes que a concessão chegue ao fim. É uma emissora calhorda que usa de todo o enorme potencial dela para prejudicar a todos: governo, família, sociedade, costumes, crenças. Eu lamento muito ver a que ponto essa emissora chegou. Eu digo isso porque eu me orgulho de ter tido a minha formação profissional nela. Foi nela onde eu adquiri meus conceitos de profissionalismo e solidifiquei minha motivação permanente de fazer o melhor possível, respeitando sempre o telespectador, que é o verdadeiro dono do espetáculo, é o dono do controle remoto. Na época, há 40 e poucos anos, a Globo era uma referência de excelência. Todos queriam fazer o melhor, serem os melhores no que faziam. Hoje, infelizmente, tudo isso mudou e essa emissora se transformou num lixo inassistível.
Não há um telejornal, uma novela, um programa de entrevistas ou variedades que preste, que não empurre uma agenda que bata de frente com os anseios da sociedade por justiça, liberdade e responsabilidade. É lamentável, profundamente lamentável, porque o ferramental técnico que ela possui é o melhor que existe. Uma pena. Mas é como dizem desde que o mundo é mundo. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Você certamente já ouviu falar na expressão socialista de boutique. Agora, você pode ver também uma imagem do socialista de boutique. Esse animal em extinção, coronel do sertão Ciro Gomes, metido a mandão, a falar grosso, quer implantar o socialismo no Brasil. Veja na foto como ele pratica o socialismo de boutique. Não é bacaninha ser socialista assim? Desse jeito eu também quero ser socialista. E por falar em criminosos, veja isso. Estão divulgando nas redes sociais uma imagem em que o vigarista cachaceiro de 9 dedos que roubou todo o Brasil aparece conversando com o Marcola, o líder do PCC. Segundo uma agência verificadora de fatos que você conhece, trata-se de uma montagem que tem o objetivo de prejudicar ainda mais a imagem do primeiro comando da capital. Portanto, a foto é fake. Esta semana surgiu um debate em torno do teto de gastos. Uma parte do governo quer furar o teto de gastos. Outra parte, liderada pelo ministro da Economia Paulo Guedes e secundada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, é contra. A verdade é que o governo está estudando alguma forma de liberar mais dinheiro para as obras de infraestrutura sem que o teto de gastos seja desrespeitado. Os investidores não estão achando graça nenhuma nisso. E os servidores públicos que presidem a Câmara e o Senado já até concordaram em remanejar dinheiro que faz parte do orçamento para colaborar com este esforço sem prejudicar o teto. Na minha humilde opinião, o Brasil tem dinheiro de sobra. O que o governo Bolsonaro já fez e está fazendo até agora em termos de obras públicas pode ser chamado de um verdadeiro milagre, tendo em vista a empulhação da pandemia que apanhou todo mundo de surpresa e virou as contas do fazendão de cabeça para baixo. Ainda assim, o fato de não estar havendo roubalheira nos últimos 18 meses do governo mostra que dá para fazer tudo o que se pretende com calma, sem avacalhar os princípios que garantem a credibilidade fiscal do país e impedem o descontrole do dinheiro público, com a consequente fuga de capitais, volta da inflação e o desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. Apesar dos pesares, o Brasil vai bem e precisa continuar nessa toada. Ah, e mais uma coisinha. Podem falar o que quiserem, mas o fato é que os presídios brasileiros da época do regime militar deveriam servir de exemplo para o resto do mundo. Eles sim recuperavam os presos. Entraram sequestradores, ladrões de banco, terroristas, subversivos e saíram deputados, governadores, prefeitos, ministros de Estado e até 2 presidentes. Pena que todos eles estejam sendo presos de novo, mas isso é outra história. Até a próxima.